recapitulando aqui, né? Então, na última aula, mais bonitinho aqui, ó, que resume o volume um da frente C toda nesse exercíciozinho, nessa tarefa, nessa atividade, tá? Porque depois eu vou colocar um exercício semelhante. Ô, gente, um exercício que vai até G é um, tá? Vou pedir um só. Então eu vou colocar aqui no terceiro ano, na parte de conteúdos diversos, não. Vocês têm tarefas aqui em algum lugar? Não sei porque que eu não estou achando aqui agora. Vocês tinham tarefa. Tinha tarefa. Eu vou criar um tópico aqui de tarefa, tá? Só para diferenciar das outras atividades, que são listas de exercício, às vezes, a coisa mais longa. Só para diferenciar, eu vou criar uma abazinha ali de coisas diversas para cobrar um exercício como esse daqui. Esse aqui eu vou pedir um que você vai ver que beleza, né? Já resume todo o conteúdo dos 3 capítulos, tá? Que é essencial para um continuar. Eu queria continuar falando sobre esse assunto potencial aqui, que ele não é, né, trivial, então eu queria continuar e já pular para o volume 2 dentro da frente C. Porque a próxima prova é a frente C, exclusivamente frente C, só cai conteúdo da frente C. Beleza? Tiago Cordeiro, boa tarde. Então, esse conteúdo aqui, eu vou dar uns 2 exercícios esse aqui no máximo, tá? Como tarefa, beleza? Eu vou colocar um só. Como tarefa, segunda etapa, vai ter um prazo danado aqui. Provavelmente vamos entregar isso lá pro final do mês ainda, tá? Um exercício. Basta um, porque olha só, letra A, B, C, D, e eu consegui na última aula resolver A e B. Olha que beleza, A e B, tá? Que foi o que? Calcular os campos no ponto A e no ponto B. No campo A, coincidentemente, tem uma cargazinha lá, tá? Que na letra A eu não estou nem aí para ela. Ela estando lá ou não, eu calculo o campo do mesmo jeito, ela não muda nada. Tanto que eu calculei para o ponto B e lá não tinha nada também, tá? Eu calculei de 2 maneiras, né? Eu calculei pensando, não, perdão, não foi de 2 maneiras não. Como eu já havia calculado o A, eu simplesmente percebi que era 2 vezes a distância e fui lá e dividi por 4 e achei 1,5. Fechou. E calculei a força, letra B, que fala calcular a força elétrica entre as cargas Qzão e Qzinho. Calculei a força entre elas e achei 1,8 vezes 10 a menos 2 Newton. Basicamente 0,018, né? Uma força de repulsão. Quando você olha para o campo é gigante. Olha só. O campo no ponto A, 6 vezes 10 a terceira, ou seja, 6.000 newtons. 6.000 newtons. Isso se fosse massa, seriam 600 quilos. É muita coisa, gente. É muita coisa, tá? Então o campo é grande, só que a força é pequenininha. Por quê? Porque é pouca carga que a gente consegue colocar no lugar, tá? Pouquíssima carga, carga de 3 a menos 6. Então, como a carga é muito pequena, gera uma força bem pequena. Mas o campo é gigante, ó. Isso aqui é de 1.500, 1.500 newton por coulomb. 1.500, esse aqui é 6.000, isso aqui é 1.500 newton por coulomb. Mas não faz 1.500 newtons. Não, se tivesse um coulomb lá eu faria, mas não faz. Faz uma forcinha bem pequena, porque as cargas são muito pequenas. Então foi o que eu fiz aí, galera, tá? C, na letra C eu pedi o potencial no ponto A. Então vou começar aqui, ó. Os dados são os mesmos de antes, tá? Os dados são os mesmos de antes e aqui eu pedi para calcular na letra C. Ok? Na letra C, eu pedi para calcular o potencial no ponto A. Para calcular potencial é meio parecido, muita tensão, por isso que gera muito erro. Potencial no ponto A é parecido com o campo, só que não é vetor, né? É a constante, o Qzão que você está querendo, que está atuando, que está influenciando na região toda aqui, dividido pela distância. Não tem quadrado, tá? Não tem o quadrado ali. Uma grandeza um pouco diferente, tá? Então eu vou calcular qual é o potencial no ponto A, tá certo? Então o potencial no ponto A é a constante, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga que é 6, né, galera? Tá aqui, ó, 6. 6. Vou poder riscar isso aqui, ó, que é a carga de antes.
6 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância. No ponto A, 6, só que não é ao quadrado. Tá? Então, simplificou. Eu tenho aqui, então, um Por que potencial. não é o quadrado, Carlos? Essa formulazinha aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa formulazinha de potencial, ela não tem a fórmula, não tem não, porque o conceito de potencial é variação de energia, perdão, é variação de energia, que é a mesma coisa de trabalho, por carga. Aí quando eu vou deduzir esse, ou seja, o que é variação de energia? É trabalho, trabalho realizado. Tanto que de propósito eu mudei a pergunta aqui, ó. Letra F, eu coloquei energia necessária para transportar a cargazinha pequenininha de A para B. Qual é a energia que você gasta para sair de A e pular aqui para B? Aí depois na letra G eu pergunto, perdão. Qual que é o trabalho realizado entre, faltou o entre aqui, perdão, entre os pontos A e B? É a mesma coisa da F. Olha, perguntar qual que é o trabalho realizado entre A e B é a mesma coisa que perguntar qual que é a variação de energia que aconteceu entre A e B. E quando eu vou fazer essa dedução, eu chego numa fórmula que não tem o quadrado da distância, tá? Porque força é igual a trabalho é força vezes distância. Aí no lugar de F aqui tem distância de novo, acaba cortando, tá? Para não ter que deduzir a fórmula aqui, tá? Opa. Então, para não ter que deduzir a fórmula aqui de novo, ficar confundindo a cabeça aí, essa fórmula é a única que não tem de campo, de força, campo e potencial. Todas de potencial, todas que levam V, não tem distância ao quadrado. Tá? Aí quando eu termino de. Beleza? Infelizmente é meio assim, é porque tem que ter fé. Mas se eu deduzir a fórmula, se eu voltar a ver a dedução da fórmula, você vai ver que na fórmula não, eu cortei um dos D. Então, o potencial deu aqui quanto? Vai dar 9, né? Que só sobrou 9 vezes 10. A terceira fórmula, eu falo unidade, bem, unidade de voltagem, tá? Eu tenho várias. Uma delas é Joule por Coulomb, que é muito usado. Então isso aqui dá 9 ou então volts, né? Mesma coisa. Ou então volts. Voltagem, né? O VA. Vocês vão ver que vai ser volts também. É como se fosse 9.000 volts. É muita coisa. Só que para cada um coulomb. Você nunca vai colocar um coulomb lá. Muito difícil. Então é 9,0 vezes 10. A terceira, vou deixar joule por coulomb, porque eu uso muito. Depois eu começo a usar volts e não paro mais. Tá? Por isso que é importante você memorizar isso aqui. Então esse é o potencial no ponto A. Tudo bem? Até aí? Porque a D eu vou perguntar praticamente a mesma coisa, tá? Só que no ponto B. Aí você tem duas opções. Joga na fórmula de novo. Só que agora a distância mudou. A distância do ponto B é diferente da anterior, tá? Ou então você simplesmente faz o seguinte, tá? Da outra vez eu fiz raciocínio, agora eu vou fazer a fórmula. Você viu que a distância dobrou. Se a distância dobrou, como não tem o quadrado aqui, o V tem que ser o quê? A metade. Então eu vou achar 4,5 vezes 10 a terceira. Jogando na fórmula. Tá? Mas vamos jogar na fórmula lá. 9 vezes 10 a 9 vezes a carga, que é absolutamente a mesma que está mandando. É o Qzão que manda. Dividido pela distância. Só que agora a distância é 12. 12 metros. Eu não coloquei aqui não, né? Eu coloquei na última aula. 12 metros, nem preciso transformar, hein? Então fechou. O que vai dar aqui? Simplifica um bocado aí. Né? Por 6 aqui vai dar 2. 9 dividido por 2. O 4,5 que eu havia previsto. Então tá aqui. Potencial no ponto B vai ser 4,5 Ô, vezes Carlos, 10. Oi. esse desenho aí você não dá ele, era 3 e 3, não é não? Será que eu já dei um pulão aqui na matéria? O desenho que você tinha Deixa eu só. feito. Beleza, então VB
Achei a metade, como eu havia previsto antes. 4,5 vezes 10. A terceira, 4.500 volts, cara. Que é isso aqui. Beleza? Se a gente tivesse usado 3 aqui no lugar do 6, acharíamos a metade aqui, 4,5. Se tivéssemos usado 6 aqui, usaria. Aqui seria 3, né? Aí eu ia achar metade, né? Achar o dobro, perdão. Ia achar 18 aqui, né? Porque a distância é menor. E aí aqui que eu ia usar 9. Então todo jeito ia dar essa ideia de relação. Se eu tivesse usado 3 aqui, eu achar 18 aqui em cima. Se eu tivesse usado 6 aqui, eu ia achar 9 aqui embaixo, tá? Então tá aí, fechou? Confundi alguém? Não, né? Na letra C, potencial em A. Letra D, potencial em B. Agora eu quero a diferença de potencial. Diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É a coisa mais simples que tem. Só uma coisa que eu não falei. Como a carga é positiva, olha só, não falei isso até agora. Como a carga é positiva, o potencial gerado por uma carga positiva é um potencial positivo, tá? Então isso aqui seria um potencial positivo. Seria mais 9.000, né, volts, né? Mais 9,0 vezes 10 a terceira. Mais 4,5 vezes 10 a terceira. Porque como é positiva, eu não preciso. Carlos, e se a carga fosse negativa, o mesmo valor, que eu precisava fazer a conta de novo? Não, só você colocar um sinal de menos aqui, ó. Menos 9, menos 4,5. Então, todo potencial gerado por uma carga positiva, esse potencial é positivo. Antes não existia sinal. É porque antes o sinal tinha outro significado, melhor dizendo. Antes, o significado, você achar uma força positiva ou outra negativa, significa que uma estava para a direita, a outra estava para a esquerda. O mesmo com o campo, né? Se você acha um campo positivo, está para a direita. Se você acha um campo negativo, está para a esquerda, por exemplo. Agora, o sinal tem outro significado. Como isso aqui não é um vetor, né? Está relacionado com energia. Se a carga é positiva, eu termino com mais. Se é negativa, eu termino com menos. Beleza? Então, na hora de calcular a diferença de potencial, eu faço VA, diferença de potencial entre A e B. A ordem aqui, ó, que manda, tá? Se ele perguntar, qual que é a diferença, qual que é o potencial entre B e C? Vou até colocar aqui, ó. É diferente. Potencial de AB é A menos B. Isso aqui não é uma variação, não, tá? Você tem que seguir a ordem que ele está falando. Não é uma variação. E o potencial VA, Carlos, é VB menos VA. Tá, e daí? Vai dar alguma diferença? Vai. Vai dar uma diferença sim. Eu vou mostrar aqui qual a diferença que vai dar. Então, potencial de A, 9 vezes 10 a terceira. Menos o potencial de B. Se B fosse uma carga negativa, tá? Estaria aqui, né? Teríamos aqui menos 4,5. Aí você colocar menos, menos 4,5, tá? Então, como não é tudo positivo, então menos 4,5 vezes 10, a mesma potência de 10, beleza, é bom que mantenha as potências, né? Então aqui daria quanto? 9 menos 4,5. 4,5, como é uma subtração, mantém a potência. 10 a terceira, o que? Joules por coulomb. Essa é a resposta, tá? Potencial de A, B, né, é 4,5 vezes 10 a terceira, aí eu vou passar a usar muito volts, beleza? Volts. Então essa é a resposta, tá certo? Isso aqui é a resposta. E isso aqui abaixo é Carlos que conversa demais, quer explicar tudo, né? Então, e se perguntasse VBA, diferença de potencial entre B e A, seria diferente? Sim. Quem manda na ordem é o que está aqui, ó, a forma como ele pergunta. Então, calcula a diferença de potencial DDP entre os pontos B e A. B e E, perguntasse o contrário aqui. Beleza, vamos lá então. Potencial de B, 4,5. 4,5 vezes 10
A terceira, volts. Cuidado que a unidade é parecida com a grandeza, hein? Volts. É V também. Menos a potencial de A. 9,0 vezes 10. A terceira, volts. Beleza. 4,5 menos 9, menos 4,5 vezes 10, a terceira, joules por coulomb. Tá? Só para vocês memorizarem aí. Aí eu teria achado isso aí. Potencial de B para A, tá? É menos 4,5 vezes 10, a terceira, joules por coulomb. Beleza? Tá. E daí, Carlos? O que Ô, que é Carlos, aí seria volts também, né? volts também? Só pra vocês memorizar, né? E acostumando, seria volts também. É que eu vou falar de energia nesse último aqui. Beleza, seria volts também. Aí você, Carlos, mas por que que essa coisa deu diferente, moço? Vamos pensar aqui. Eu saí do potencial de 9 mil volts. E aqui seria 4.500. 4.500 volts. Certo? Vamos pensar numa carga, pode ser positiva, como se fosse só a título de exemplo. Depois eu resolvo bonitinho, com calma, tudo direitinho. Você vai sair de um potencial de 9 mil volts para um de 4.000 volts. Se for uma carga positiva, que eu colocasse aqui, que é positivo, ele faria espontaneamente. Só você colocar aqui, ele vai para o B. Então seria ele vai de A para B. De A para B é positivo, né? Positivo. Agora, se você quisesse fazer ele o contrário, quando eu pergunto qual é a diferença de potencial de B para A, é porque eu estou querendo sair de B e ir para A, não diferente do primeiro aqui. Ó. Quando eu pergunto de A para B, é porque eu quero ir de A para B. Quando eu pergunto de B para A, é porque eu quero ir de B para A. Então, se eu quisesse pegar uma carga positiva e ir de B para A, daria negativo. Por que, gente, que daria negativo? Porque uma carga positiva ela não quer sair de B e ir para A. Então, o potencial ela não quer sair de maior potencial para menor. Ela não quer ir para A. Por isso que o potencial dá negativo. Beleza? E a carga negativa? Ixi, a carga negativa, ela tem coisa que ela quer. Sim. De A para B, ela quer fazer isso. Deu positivo. Ela quer fazer isso. Tá? Aí dá positivo. Agora, não, ela não quer fazer isso, perdão. Ela não quer sair de A e para B, que ela é negativa. Ela está querendo encontrar com a positiva aqui, ó. Ela não é. E se eu soltar ela em B, ela quer vir para A, tá? Então, eu vou calcular isso aqui no finalzinho. Qual que é a energia, a variação de energia entre A e B, por exemplo. Se a carga é positiva, ela quer ir para B. Então fica positivo com positivo, fica tudo positivo. Se você quer voltar para, se você quer sair uma carga positiva de B para A, você está forçando a barra. Uma carga positiva não quer aproximar de outra positiva. Então vai ficar negativo com positivo, negativo. Ela não quer fazer, ela está contrariada. Só se você pegar ela aqui e forçar ela para vir, que ela vai vir. Caso contrário, se você soltar ela em A, ela vai embora. A carga negativa não, é o contrário. Se você soltar ela em B, ela quer vir para cá. Se você soltar em A, ela também quer ir. Então, como que você faz essa carga negativa ir para B? Só se você vir aqui pegar ela e fazer ela vir para cá. Ela não vai fazer isso espontaneamente. Então, se você tentar ir de A para B com a carga negativa, negativo com positivo dá negativo. E se você soltar ela em B, ela vem para A, bem, ela é negativa. Negativo com negativo, positivo. Aí ela vem. Eu vou fazer isso passo a passo, tá? Porque só falando assim, nem eu gosto, tá? Então eu já calculei o potencial de A, calculei o de B e calculei o que é entre A e B, que é esse primeiro aqui, ó. Eu só falei que, muita atenção, que isso não é uma variação, ele pode perguntar o contrário. Se ele perguntar o contrário, vai dar o sinal contrário, beleza? Letra F agora, tá? Na letra F eu quero a energia. Letra F. Eu quero a energia necessária para transportar a carga Qzinho, que é negativa, de A para B. Aí eu vou começar a chegar nisso que eu comecei a discutir aqui.
uma negativa de A para B, a carga negativa, ela quer ir de A para B? Ela quer, galera? Uma carga negativa, ela quer ir de A para B? Quer? Ué, não quer. Ela não quer. Negativa não quer. Então vamos fazer um. Por isso que eu perguntei potencial. Por isso que eu perguntei potencial de A para B. Porque depois eu perguntei da energia de A para B. E ela não quer fazer isso. Então vamos lá. Potencial de A para B é o quê? Voltando lá no conceito, é a energia, e olhando a unidade aqui, ó, joules por coulomb, é a energia que eu gasto para ir de A para B. Mas eu faço o quê que eu gasto energia? Transporto essa cargazinha aqui. Ó. Então vamos calcular então qual é a energia de A para B, que é a mesma coisa que trabalho, né? Só que de A para B. Como que a gente faz para calcular o trabalho ou energia, que é a mesma coisa? O trabalho de A para B, aí vem o que eu estava falando, ó. É o que? Trabalho é o que? Só multiplicar cruzado aqui, né? É o V A de A para B, no mesmo sentido que você quer calcular o trabalho, você calcula o potencial, vezes a carga. Só que a carga é negativa. Então vamos lá. O trabalho de A para B vai ser o potencial de A para B, quanto que é? 4,5. Positivo. 4,5 vezes 10 na terceira. Vezes a carga. Quanto que é a carga? Eu não coloquei sinal aqui, tá? Então vou usar o mesmo valor que eu tinha usado lá antes, que era 3 microcoulomb. Só que é menos 3, tá? Menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, Por que menos 3? por que menos? A carga é negativa. Aí eu tenho que colocar, como eu estou calculando energia, Como eu tenho você que sabe colocar. que a carga é negativa? Não é, eu falei aqui, ó. Tá meio pequenininho, né? Coloquei ela aqui, menos. Eu devia ter colocado aqui também, né? Menos 3. Pronto. Aonde? Ah, tá. Dentro da Aqui bolinha lá. aqui, deixa eu ver. É porque a outra era positiva. Negativa, que é o menos Ah, 3. é porque mudou isso também. É Eu porque no mudei isso outro era também, perdão. positivo. Aí eu mudei. Então quanto que vai dar aqui? Vai dar 13 menos 13, né? Menos 13. Menos 13? Menos 13,5 vezes 10. Não é isso? Menos 13,5 vezes 10 a quanto? 10 a 3, positivo. 3 com menos 3, menos 3. Então, olha só. Calculei o trabalho, que é a mesma coisa que energia. Trabalho, já estou até respondendo a letra, o G lá. Ó. O trabalho de A para B. Vamos desembolar aqui. O trabalho de A para B, que é a mesma coisa que a energia de A para B. E eu achei um valor negativo, menos 13,5 vezes 10 a menos 3 joules. O que significa isso? Tá? Então isso aqui também é a letra G, tá? Vou colocar aqui, ó. Também é a letra G. O que significa isso aqui, ó? Por que eu achei energia negativa? Energia negativa, quando eu acho em física, eu tenho que explicar, hein? Por quê? Porque a carga não, a carga negativa, né, ela é negativa, ela não quer sair de A e para B. Você tá só você. Porque existe uma força aqui, ó, elétrica, puxando ela para cá, ó. Que nós até calculamos lá, né? Mas calculou com o valor antigo. Mas enfim, nós calculamos. Existe uma força aqui, ó. Nós calculamos ela. Ô, Carlos, esse G é de quê? Esse G aqui é a letra G, ó. Que Ah, tá. a F A F e a G são a mesma é a mesma coisa? coisa. Quando pergunta qual que é a energia para transportar a carga de A para B, é a mesma coisa que perguntar qual foi o trabalho realizado entre A e B. Mesma coisa, tá? Aí existe uma força elétrica que é da positiva atraindo a negativa. Só que aí você não quer que ela vai por o quezão, você quer que ela vai para B. Porque você perguntou foi qual que é o potencial de A para B, qual que é a energia de A para B, qual que é o trabalho de A para B. Então você quer que ela pule para A, que vai lá para B. Só que para ela fazer isso,
você tem que contrariar o sistema e você tem que fazer uma força aqui, ó. E bem maior que a e bem maior do que a elétrica. Essa aqui é você, aplicada, força aplicada. Essa aqui não, essa aqui é a força elétrica. Ela é natural, ela é espontânea, ela vai acontecer aí. Se você deixar ele de B para A, como é que seria deixar ele de B para A? Você abandonar a carga negativa em B e ir para A, aí a energia dá positivo. Deixa eu abrir um parêntese aqui, ó. Se eu calculasse o trabalho contrário de B para A, quanto que ia dar? Qual que é a voltagem? Teria que ser a voltagem de B para A. Menos 4,5 vezes 10 a terceira. Vezes a carga. Quanto que é a carga? Negativa. Menos 3 vezes 10 a menos 6. Então ia dar quanto? Menos com menos ia dar 13 positivo e meio. Menos 3 joules. Olha só. Se eu perguntar então de A para B, eu tenho que olhar o sinalzinho da carga para ver se eu estou contrariando a carga. De A para B, estou contrariando? Sim. Por isso que dá um resultado negativo. Se eu for de B para A, é o que o Qzinho já queria fazer mesmo. Então eu nem preciso encostar. Eu só abandono a cargazinha aqui no ponto B e deixo ela ir naturalmente para o ponto A. Aí, quando eu faço o cálculo, dá positivo. Por quê? Quando dá negativo, é forçado. Tá? Tem que ter força externa. Quando dá positivo, como está aqui, ó, é espontâneo. Tá certo? É espontâneo. Espontâneo. Ô, Carlos, esse daí você tá fazendo como se fosse positivo, né? A carguinha, né? Não, eu só As duas. mudei a carga aqui, a carga é negativa. Ó. Então, é como se fosse o primeiro, né? Não, como fosse esse aqui mesmo, negativo. Aí eu achei dois valores, ó. Eu achei um valor. Mas por que que você fez, então, esse com o 4,5 negativo? Então, pois é, se eu for de A carga é negativa. O que, que ela quer fazer? Ela quer juntar com a positiva, concorda? Ela quer sair, se você abandonar ela em B, Sim. ela quer sair em B e ir lá na direção do Qzão, que são de sinais contrários. Aí, de A para B é o sentido que ela gostaria de ir mesmo, por isso que deu positivo. Agora, se eu tentar fazer o contrário, levar ela de A para B, ela vai. Mas se eu tentar fazer ela ir de, de, de A para B, de A para B deu, quando eu calculei aqui de A para B, deu negativo, ó, a energia. De A para B deu negativo. Ó. Por quê? Porque ela não quer ir para B. Quando eu calculei de B para A, deu positivo. Por quê? Porque ela quer sair de B e ir para A. Porque ela é negativa, ela quer ser. Ela está sendo atraída por Qzão. Por isso que você tem que tomar cuidado. Se ele perguntar no sentido que ela quer ir mesmo, vai dar positivo a energia no final. Se ele perguntar o contrário, o sentido contrariando a vontade do Qzinho, aí vai dar negativo no final. Então aqui está contrariando e aqui está a favor. A carga negativa não quer ir de A para B, mas ela quer ir de B para A. E por que, que esse valor aqui deu positivo e por que, que esse aqui deu negativo? Porque aqui você está comparando um potencial de maior energia com de menor. Maior menos menor. No de B para A, você está tentando fazer o contrário. Você está comparando o de menor energia com o de maior energia. Quando você fez de A para B, você fez A menos B. Maior energia, 9.000, menos 4.500. Quando você fez aqui, você fez o contrário. 4.500 menos 9.000. Por isso que deu positivo aqui, porque você foi do maior para o menor. E aqui deu negativo, que você foi do menor para o maior. E aqui as energias, por que, que elas deram diferentes? A que deu negativa, energia negativa, é porque a carga não queria sair de A para B. A que deu positiva é porque ela queria sair de B e ir para A.
Seria um movimento espontâneo, você nem precisava atrapalhar. Agora aqui não, você tem que atrapalhar, você tem que forçar, você tem que vir e exercer uma força contrária, senão a carga não vai sair de A para B. Ela não quer fazer isso. Beleza? Deu para entender agora, Bruna? E o resto da galera aí? Entendi, Carlos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver então agora direitinho, não hoje que não vai dar tempo, mas eu vou resolver mais um com uma carga aqui de sinal diferente, tá? Perdão aí ter. Aí depois que eu fizer isso tudo de novo, aí eu vou ter certeza que tá tudo ok. Aí eu passo uma tarefazinha para vocês sobre esse assunto aqui. Pode ser? Pode ser, galera? Beleza. Que aí não fica. Aí fica mais tranquilo, entendeu? Mas a coisa que eu fiz aí não foi intenção de. Essas duas perguntas iniciais aqui, ó, eu fiz com carga positiva, com Qzinho positivo, e o resto eu fiz com Qzinho negativo. Foi confusão minha, tá? Não é porque era para fazer, não. O resto eu fiz Tá com tudo carga bem, Carlos. negativa. Beleza? Por isso que deu essa diferençazinha. Se eu coloco uma carga positiva aqui, ó, os sinais daqui para frente muda tudo. Muda tudo. Porque a carga positiva não quer sair de A e ela quer sair de A e para B. Então isso aqui vai dar essa energia aqui, ó, de A para B, que deu negativa, vai dar positiva. Porque ele quer fazer isso. Se eu colocar uma carga positiva aqui, ó. Se eu colocar uma carga positiva em B e tentar trazer para A, ela não quer fazer isso. Então de B para A, que deu positivo, se fosse uma carga positiva aqui, ia dar contrária, ia dar negativo. Então você tem que ver se você está contrariando a carga ou você está a favor da vontade dela. Se você estiver a favor, é espontâneo, você nem precisa fazer força. Se estiver contra, você está forçando. Tranquilos? Então, fechou, galera. Você não dá pra. Olha o tamanhozinho do exercício, né? Se eu começar outra aqui, não dá tempo nem de. Valeu, Carlos. Obrigada, Carlos. Valeu, Carlos. Bom almoço.